Que tal aumentar a intimidade com duas palavras que estão em todas as provas de língua portuguesa? São os pronomes relativos onde e cujo. Vamos resolver uma questão da FCC 2017, TRT, Rio Grande do Norte. Apresentar o enunciado completo para você e vamos lendo com a letra A e logo depois com a letra B de bola para testar a sua sensibilidade. Então leia a primeira vez comigo. Os Estados Unidos precisavam de um ponto de apoio cujo possibilitasse abastecer e seguir direto para a África. Achou estranho? Se achou, está de parabéns. Essa sensibilidade de ler alguma coisa e achar que algo está errado, ela é interessante. Somos nativos da língua, de vez em quando algumas construções parecem estranhas, né? E pode ser mesmo que sejam erradas. É o caso dessa letra A. Parece-me estranho. Então vamos ler com a letra B de bola. Os Estados Unidos precisavam de um ponto de apoio onde fosse possível abastecer e seguir direto para a África. Bem melhor que a letra A. Mas se você não confia nessa sensibilidade, só acha que alguma coisa está estranha, mas não tem certeza ou não tem os detalhes técnicos, então vamos conhecer os detalhes das três palavras, onde, aonde, donde. Primeiro detalhe, só podem ser empregadas com a ideia de lugar. Como é que você percebe essa ideia de lugar? Normalmente é uma ideia associada ao verbo. Então essas palavras estarão dentro de um período, teremos uma oração principal e logo depois uma oração subordinada adjetiva. E o verbo dessa oração, às vezes o verbo e companhia, tem que representar uma ideia de lugar. Quando isso ocorre, aí pregaremos o onde, aonde ou donde. Segundo detalhe, a função sintática é fixa, não interessa o contexto se estiverem no contexto correto, com ideia de lugar, adjunto adverbial de lugar. E o terceiro detalhe é a morfologia, a classe gramatical. Ou estarão no papel de advérbios, normalmente advérbios interrogativos, ou então no papel de pronome relativo, ligando duas orações, uma principal e a outra oração subordinada adjetiva. Então vamos agora ganhar intimidade com o cujo, cuja, pronome relativo variável. Vamos lá. Primeira ideia. É a ideia de posse. Por quê? Não sei se você percebe, talvez não perceba com tanta rapidez quanto a ideia do onde, que é de lugar, mas o cujo, cujo estarão também ligando duas orações, uma principal, a outra subordinada adjetiva, mas com uma ideia que, se você olhar um pouquinho, deduz que é dele, dela, é uma ideia de posse. Segundo detalhe, precisa estar entre dois substantivos, um anterior e o outro seguinte. Olha, se nós voltarmos àquela frase, aquela primeira que lemos, que tentamos completar com a letra A, você achou aquela frase estranha porque havia um substantivo anterior, mas não havia o substantivo seguinte. Terceiro detalhe, sem artigo antes ou depois e uma consequência lógica. Se não há artigo antes, não podemos ter crase. E o quarto detalhe, a classe gramatical, chama-se pronome relativo. E a função sintática, mas a função sintática, quando você isola o pronome, é ADN, adjunto adnominal. Então agora vamos enfrentar a frase proposta pela banca. Os Estados Unidos precisavam de um ponto de apoio. E aí vamos discutir se temos ou não temos, por exemplo, a ideia de lugar. É ponto de apoio, fosse possível abastecer. Então, se nós pegarmos a segunda parte, que tem o fosse possível, tem o verbo ser acompanhado do adjetivo possível, depois acompanhado do verbo abastecer. Então, vamos pegar o conjunto, Você vai dizer que é possível abastecer em algum lugar. Essa lógica de ler, de pensar, já traduz a ideia de lugar. E já temos a preposição, é a preposição em. Vamos tentar novamente? É possível abastecer onde? Olha o detalhe.
Se existe a ideia de lugar, o onde é perfeito. Mas preste atenção, o onde e não o aonde, porque aí é uma questão de regência. Como a lógica envolve a preposição em, não poderemos empregar a palavra aonde. E uma terceira tentativa, é possível abastecer em que ponto? Então estamos realmente com a ideia de lugar, já descobrimos a preposição, é a preposição em, e agora sim, podemos completar, que tal? Com o aonde? Com o aonde seria absurdo. Por quê? Porque nós provamos a você que a preposição envolvida é em. Aí não dá para usar aonde quando a preposição exigida pelo contexto é em. Então vamos completar com o onde e a frase vai ficar perfeita. Vamos ler em voz alta? Os Estados Unidos precisavam de um ponto de apoio onde fosse possível abastecer. Ideia de lugar, exigindo preposição em, automaticamente a palavra onde. Perfeito até aí? Então vamos para uma segunda construção. A mesma frase, mas nós mudamos um pouquinho, vê se você percebe. Os Estados Unidos precisavam de um ponto de apoio, e aí o resto da frase é fosse possível chegar. Olha que nós trocamos o último verbo, né? Ficou agora com o verbo ser, mais a palavra possível, mais o verbo chegar. Aí vamos lá. É possível chegar em algum lugar ou é possível chegar a algum lugar? Eu acho que você descobre que é o a, não é? A ideia de chegar a é a ideia legítima, correta, quando se trata de locomoção e quando se trata de ida, né? Você vai a algum lugar, chega a algum lugar, retorna a algum lugar. A famosa ideia de movimento. Então vamos lá. É possível chegar aonde? Agora o aonde entra com perfeição, né? Nós temos a preposição a que se junta com o pronome, né? É possível chegar aonde? E uma terceira tentativa, é possível chegar a que ponto? Então, 3 tentativas, todas nos conduzindo à ideia de lugar, todas envolvendo a preposição a, e aí naturalmente quando você completa com o onde, é uma construção errada. Por quê? Porque existe uma preposição a envolvida, o a se junta ao onde, formando aonde. Quando você completa com o aonde, é a construção legítima. Leia em voz alta. Os Estados Unidos precisavam de um ponto de apoio aonde fosse possível chegar. Essa leitura é a leitura natural, é a leitura normal. A palavra onde cai bem nessa frase. É só você ler mais de uma vez para perceber a perfeição. Então, vamos ganhar intimidade com o cujo. Olhe bem para o contexto novo. Os Estados Unidos precisavam de aeroporto, aí tem distância fosse menor. E aí vem a preocupação, né? Como é que entra isso? Entra assim. Primeiro você tem distância do aeroporto. Não sei se já dá para perceber a ideia de posse, né? Uma distância que pertence ao aeroporto. Depois tem distância em relação ao aeroporto, né? E por último tem ideia de posse. Pois bem, diante dessa ideia de posse, não poderíamos empregar, por exemplo, onde, não teria sentido. Só poderemos empregar o cujo. Mas de que modo? De que modo? Olha o primeiro, os Estados Unidos precisavam de um aeroporto cuja a distância fosse menor. Aí vamos infringir aquela regra que já mostrei a você. Empregamos um artigo depois do cuja. Não podemos empregar. Mas é o cuja mesmo. Veja, na hora da concordância, você concorda com a palavra distância, né? É cuja, não é cujo. Não concorda com o substantivo anterior. E perceba a presença dos 2 substantivos. O substantivo anterior, aeroporto, e o substantivo que vem depois, distância. Então, construção perfeita, os Estados Unidos precisavam de um aeroporto cuja distância fosse menor. Então, essa lógica de ler, de enxergar as palavras e uma certa sensibilidade, porque somos nativos da língua, vai nos deixando ou vai nos dando certeza de respostas corretas no dia de uma prova. Tranquilo?
Então podemos voltar à frase original. Que tal? Vai ser: os Estados Unidos precisavam de um ponto de apoio cujo possibilitasse abastecer. Agora perceba o erro. Não temos a ideia de posse e temos aquele defeito que você dá conta de perceber sozinho. Temos o substantivo anterior, que é ponto, ponto de apoio, mas não temos o substantivo seguinte. Então não teremos possibilidade correta de empregar o pronome cujo. Por isso a letra é B de bola. Os Estados Unidos precisavam de um ponto de apoio onde fosse possível abastecer e seguir direto para a África. Bem, se você desde o início estava com a letra B, pronto, você está bem, está entendendo o emprego do cujo e entendendo o emprego do onde. Agora, quer estudar com seriedade? Quer lições de língua portuguesa seguras? Então inscreva-se no meu canal. Você tem aulas organizadas por tópicos. Todos os tópicos contemplados em provas de concursos e de vestibulares. Agora, você também pode fazer uma preparação com base nas bancas. O nosso canal privilegia bancas examinadoras de fama nacional. Todas elas. Aqui, por uma questão de espaço, enumeramos as principais, mas praticamente todas as bancas são contempladas com lições de língua portuguesa. Agora, quer fazer uma preparação séria? Eu tenho uma proposta de 4 cursos completos pelo valor de 1. E são 4 cursos que contêm, no total, 93 videoaulas divididas assim. São 65 videoaulas da banca FCC. Qual é a vantagem? FCC é uma banca padrão, antiga, respeitada. Quando você faz uma preparação pelas questões da FCC, você está preparado para resolver qualquer prova de concurso ou de vestibular. 28 videoaulas é do português básico 1, 2 e 3. 3 cursos à sua disposição. E o valor? Não é mensalidade, é uma parcela única. O curso, os 4 cursos ficam à sua disposição durante um ano e olha o valor. Realmente é um valor simbólico, levando-se em conta a quantidade de aulas que colocamos à sua disposição. Tranquilo? Até a nossa próxima aula.